Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Vetancast Série Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou Thiago Teikovski e estamos aqui com Bruno Fernandes, diretor da AgriStats Brasil, a qual é líder no fornecimento de informações e dados estatísticos voltados para a agroindústria, que tem o objetivo de ajudar os participantes da indústria da produção animal a obter dados reais de mercado em tempo hábil para a tomada de decisão. Bruno, muito obrigado por estar conosco no Vetancast e eu quero começar nosso bate-papo com uma frase que você usou na sua apresentação durante a nossa reunião exponencial, que não é o inteligente e nem o mais forte, mas quem se adapta mais rápido. Fala um pouquinho mais como essa frase se adapta no nosso agronegócio nos dias atuais, Bruno. Boa tarde, Thiago. Queria agradecer o convite da Vetanco aqui para mais um ano. A AgriStats está aqui contribuindo com esse evento que é fantástico. Assim, gestores de várias empresas do Brasil, tomadores de decisão, tiram 2 dias para sentar e analisar o que está acontecendo no mercado e o que eles têm que fazer nesse ano que se inicia. E eu coloquei essa frase porque analisando os dados nos últimos 3, 4, 5 anos, dos dados da AgriStats, tanto para aves quanto para suínos, eu chego à conclusão que nesses últimos anos a gente teve bastante desafio. Para pensar um pouquinho, a gente passou por uma pandemia, tem guerra, a gente teve crise na questão de fornecimento de containers, preço dos combustíveis altos, a gente tem aí super safra, tem uma série de fatores que vem influenciando o mercado e cada vez que eu analiso as empresas, os clientes dentro da AgriStats, empresas competitivas, eu vejo que elas são eficientes em se adaptar a essas mudanças que o mercado propõe. Então, como mesmo eu coloquei lá na palestra, eu fiz uma análise olhando empresas lá em novembro de 2021 e eu via que a maior força dessas empresas estava vindo do comercial. E quando eu paro para analisar novembro de 2022, essa força está equilibrada. A gente tem peso tanto do campo, quanto do abatedouro, quanto do comercial na lucratividade, na rentabilidade dessas empresas. Então é muito importante que nós, do setor, fornecedores, clientes, gestores, funcionários, tenhamos em mente que aquelas empresas que não andarem mais rápido ou não se adaptarem às mudanças que estão por vir, elas estão fadadas ao fracasso. Então esse é um ponto que eu queria deixar claro aqui para todos. E eu vejo, principalmente quando a gente vai analisar a cadeia de custos como um todo, que é um ano de desafio. A gente tem que pegar uma matéria-prima um pouco mais cara, a gente tem que ser eficiente em fazer uma ração mais barata possível e a gente tem que converter essa ração da melhor maneira possível. Então, os clientes têm que entender que esse investimento, esse retorno de ração, ele tem que existir. E cada empresa, em cada região, vai ter uma estratégia. Aquele que se adapta, por exemplo, eu tenho clientes hoje, pensando na parte nutricional, que trabalham com sorgo, tem cliente que coloca um pouco mais de farinha animal em tua ração, tem cliente que coloca um pouco menos, tem gente que fornece mais ração inicial, tem gente que fornece mais ração final, tem gente que tem uma conversão de 1.800, tem gente que tem uma conversão ajustada de 1.500. E o que isso mostra para mim? Que cada empresa vem se adaptando de acordo com a tua realidade, tirando o melhor daquela maneira que ela pode, que ela consegue. E muitas vezes isso não é só o suficiente. A gente tem que andar um pouco mais na frente e se adaptar mais rápido a essas mudanças. E aí quando a gente para analisar a parte de abatedouro, a gente vê custos aumentaram bastante nessa pandemia. A gente teve ali, nos últimos 2 anos, o impacto de toda a questão dos funcionários. Então, a gente vê um custo demasiadamente alto por causa de restrições da pandemia. Tivemos que afastar funcionários, tivemos que contratar gente nova. Isso tudo gerou ineficiência nas plantas. E também a gente teve um custo muito elevado de embalagens, que basicamente são os 2 principais impactos na planta de abatedouro. E esses custos de embalagens refletiram para o consumidor final com preços mais altos também. Então, aquelas empresas que não conseguiram se adaptar
poxa, peraí, meu processo, eu estou perdendo aqui 0,5 de rendimento de peito. Será que eu não consigo trabalhar de uma maneira que eu consiga melhorar esse rendimento? Poxa, eu tenho aqui essa embalagem, será que eu não consigo falar com o meu fornecedor para trabalhar com uma embalagem de outra maneira? Ou trabalhar com caixas de papelão de outras metragens para eu ser mais eficiente na minha produção? Então eu vejo que nessa pandemia a gente se reinventou como cadeia, né? E até então os mais fortes estão sobrevivendo. Não, excelente, Bruno. Não, excelente colocação. E falando em custo de produção, qual que é a sua expectativa para o cenário da proteína suína e também para a avícola, para 2023, comparando um ano difícil que foi 2022, principalmente para a suinocultura? Qual que é a visão da AgriStarts para essas duas proteínas nesse ano atual? Excelente pergunta, Thiago. Eu vejo que a suinocultura ela vem de 2 anos aí em recuperação. A gente olha resultados de 2021 e conversas com clientes, eles praticamente empataram. O primeiro semestre de 2022 foi bastante prejuízo, né, para a parte de suínos. E no final do ano passado, início desse ano, a gente vê custos pouco mais estáveis, né, tanto para a área de suínos quanto para a área de aves, mas a gente vê uma remuneração maior para preços pagos, tanto para a carcaça quanto para o suíno vivo. Então isso começa a dar um fôlego para essas empresas para esses primeiros meses do ano. É um ponto que a gente tem que estar atento na cadeia de suíno. É o nosso maior cliente, que é a China. Então a gente tem que entender o que esse gigante está fazendo. A gente faz algumas análises dentro da empresa e a gente observa que eles estão se movimentando para uma recuperação desse plantel e uma expansão, que eles tiveram perda em 2018 por causa da peste suína africana. Então isso pode ser impactante negativamente. E aqui entra o trabalho de associações como a BPA para o quê? Fazer abertura de novos mercados e ajudar a gente a não só buscar novos mercados para exportação, mas também mercados que pagam mais, que agregam mais o valor na ponta final ali do balancete das empresas. Quando a gente vai para a parte de frango, eu vejo que a gente teve um ano de 2022 fantástico, de maneira geral. Se a gente for pegar uma média, as empresas tiveram excelentes resultados, mas a gente tem ali um final de ano que impactou bastante. Tivemos exportações recordes, né, meses e ano com exportação recorde, porém no final do ano essas exportações diminuíram, que acabaram que isso teve uma sobra de produto no mercado interno, com que pressionou esses preços e a gente acabou impactando nas margens operacionais. Em contrapartida, tanto aves quanto suínos, a gente teve, pensando em custo de cadeia, a gente teve um ano praticamente estável, né? Na maneira geral, os custos não aumentaram tanto, mas também não caíram tanto, principalmente quando a gente para observar a questão da safra que a gente teve ano passado. A gente tinha uma expectativa, eu falo a gente como AgriStarts, de cair preço de milho, cair mais preço de farelo de soja e, como consequência, cair esse custo de produção. E não foi o que a gente viu. Não, claro, não, excelente colocação. E em tempos de alto custo de produção, manter as margens é um grande desafio, né? Mas pelo cenário que vimos no Exponential, podemos considerar que é um ano de recuperação para a suinicultura e um ano um pouco mais estável para a avicultura também, né? Sim, acredito que sim. Esse primeiro semestre ele vai ditar muito, acredito muito mais para a avicultura que para a suinocultura, né? Então a suinocultura ela tende a ter um primeiro semestre talvez um pouco melhor que a avicultura. A gente já observa internamente alguns relatórios nossos, Thiago, a inversão de preço em produtos de avicultura. Nas últimas 2 semanas a gente já viu uma reação do mercado em produtos como peito desossado, perna inteira, perna desossada. A gente vê um maior volume de exportação de produtos que vão principalmente para a China, como o meio da asa e patas. E isso mostra que o quê? Talvez não agora como nos suínos, mas a partir ali de março, abril, a gente consiga ter já uma reação mais forte dessa cadeia. Muito bom, Bruno, excelente. Bom, vamos falar de 2023, né? Que é o ano que estamos vivendo. O que a gente pode esperar desse ano aí, de uma maneira global, de tudo que está acontecendo hoje no mundo? Temos influenza aviária, guerra na Europa. O que mais, além disso, Bruno, que a AgriStarts está apontando e pode atualizar os nossos ouvintes do Vetancast?
Eu acho que o primeiro ponto, e isso foi comentado bastante hoje no dia de hoje, né, da nossa palestra, eu até fiz uma brincadeira com você ali no começo, falei, Thiago, você me colocou para falar depois de todo mundo, e que todo mundo falou foi o que eu repeti. Então, eu fico feliz e fico preocupado, né, porque eu mais pensei assim, vou cansar a plateia. Mas, voltando ao tema, eu acho que gripe aviária é um ponto-chave para esse ano. Penso que o Brasil não tem isso, isso é um fato. E quando a gente para observar, a gente tem ela beirando o nosso continente, ela já está infestando ali a Europa e já está os Estados Unidos. A gente observa casos no México também. Se a gente parar para analisar a exportação de ovos incubáveis do Brasil para o México, mais que triplicou nesse dezembro. Só para você ter uma ideia, ali em janeiro a gente exportava a média de 600 mil dúzias de ovos incubáveis para o México. E em janeiro desse ano, 2023, a gente está exportando em 2 milhões de dúzias para o México de ovos incubáveis. Então, isso é um impacto de uma doença da influenza aviária. A gente vê países como a China com dificuldade para repor matrizinha, né? Então eles estão passando por uma lacuna. Não fica muito claro para nós quanto que é essa lacuna. Tem sites e notícias que falam 30%, tem sites que falam que é 20%, 15%, 10%, 5%. O fato é, existe essa lacuna, o Luiz mostrou, né? O abate de frango esse mês foi menor na China, muito provável por causa dessa lacuna. E eles estão trabalhando o quê? Eles estão trabalhando de forma, eles estão fazendo mudas forçadas para poder suprir essa lacuna para os próximos meses. E outro ponto interessante que a gente tem para discutir é entender qual vai ser o impacto do mercado europeu para o mercado brasileiro. É um grande cliente nosso. Ano passado sinalizou que ia comprar bastante e deu uma freada. E esse ano a gente tem que ter claro o seguinte, a gente tem a guerra na Ucrânia. A Ucrânia é um dos grandes produtores de frango daquele continente. E a gente tem que entender, a Ucrânia vai voltar ou não para o mercado, quando ela vai voltar. Visto isso, a gente tem em toda a Europa um aumento de custo das principais itens para a produção de aves e suínos, como matéria-prima e gás. E se vê bastante notícias falando que produtores vão parar de alojar, vão parar de produzir porque o custo não paga o retorno, não paga o financeiro. Ele está tendo mais custo para produzir do que ele está tendo de retorno, ele está ficando negativo. E aí eu fico me questionando o seguinte, o quanto que eles estão dispostos a subsidiar esses produtores e quanto que eles estão dispostos a comprar a nossa carne, que historicamente ela é mais barata que a carne deles. Se eles subsidiam, vai aumentar o custo para eles. Se eles compram a nossa carne, eles vão gerar desemprego. Então, creio que talvez nesse primeiro momento, a leitura seja deles procurando as granjas menos eficientes, abatedouros menos eficientes e parando de alojar, parando de trabalhar, né? Fechando esses produtores menos eficientes e suprindo essa demanda com carne brasileira. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. É só uma ideia que eu tenho olhando o mercado. Claro. E quando a gente analisa vários relatórios da União Europeia, pensando em consumo, a gente não vê uma perspectiva de crescimento de consumo para aquele mercado. Eles falam ali de 2%, 3% no máximo para os próximos anos. Então também não é um consumo expressivo, um aumento expressivo. Quando a gente pensa na parte de suínos, a gente viu uma expansão muito grande nesses últimos anos de granjas de suínos na China, principalmente granjas de matrizes. Eles recuperaram aquele plantel pré-pandemia, então estamos falando de 44 milhões de matrizes, né? E quem trabalha com suínos tem que entender o seguinte, não é mais o número de matrizes que é limitante lá para analisar a China, sim o número de leitões por ano. No pior cenário, se essas matrizes não morrerem, não tiverem nenhum problema, e eles aumentarem o número de leitões, eles vão se transformar em curto tempo de espaço exportadores. Mas eles têm um volume tão grande hoje que se eles diminuírem de 44 para 33 milhões de matrizes e só aumentarem o número deles, que hoje é 17 leitões, para 23, que não é difícil, eles já suprem a própria necessidade interna deles. Então é um ponto que a gente tem que estar bem atento aí, que talvez não num curto espaço de tempo, mas aí 1 ano aí a gente vai ter impacto logo aí na nossa cadeia.
Olha que interessante, né? O chinês é sempre a gente subestimando, né? Que eles iriam demorar um pouco mais de tempo de recuperar o rebanho. Sempre nos surpreendem, né? E aí, quando eu falo de chinês, tem umas notícias também que chamam bastante atenção, que eles têm uma estratégia para até 2030, 50% do frango abatido na China ser de genética própria. É o que sites e notícias do meio especializado estão divulgando lá. Quando a gente fala de China, Thiago, a gente tem que ter claro que comida é política de Estado lá. Eles têm 1 bilhão de bocas para alimentar diariamente. Então, comida é política de Estado lá. Claro. Super interessante todas as informações, Bruno. E analisando todo esse cenário global, analisando os custos de produção, como que os nossos clientes aqui no Brasil utilizam os dados da AgriStats para se tornarem competitivos, analisando tudo o que está acontecendo no mundo, são coisas importantíssimas, e mesmo assim a gente tem que olhar para dentro de casa e como melhorar nossas eficiência produtiva. Como que hoje acontece no dia a dia? Basicamente, a AgriStats ela funciona da seguinte maneira: os clientes nos enviam os dados e a gente devolve em forma de relatórios. E em cima desses relatórios, eles vêm de uma maneira simples, né, para a tomada de decisões da empresa no dia a dia. Então, qualquer um que não entenda de nutrição vai conseguir ler os relatórios e discutir por que se trabalha com essa estratégia nutricional, não se trabalha com aquela. Qualquer um que não entenda muito de comercial vai ler os relatórios e vai conseguir chegar a uma conclusão por que a gente não vende esse produto e não vende aquele. Quais que são as estratégias que a gente tem que ter na nossa empresa. E qualquer um também vai conseguir entender, pensando na lucratividade da empresa, de onde ela está vindo. É do campo, é do abatedouro, é do lucro ou é dos outros que a gente chama lá, que seria FFO mais os miúdos. Então, é uma ferramenta simples, mas inovadora, que ajuda e facilita na gestão do dia a dia dos nossos clientes, do AgriStats, também clientes da Vetanco. Claro. Ter dados e não utilizá-los é a mesma coisa que não ter nada, né? A gente tem uns mantras dentro do AgriStats, eu sempre falo brincando isso, e o principal dele é: se você não tem dados, você só tem uma opinião. Então, exato. A partir daqueles dados, você consegue tratar toda a sua estratégia, seja ela nutricional, seja ela vacinal, seja ela de custo-eficiência, seja ela comercial. Então você consegue ter essa visão rápida e simples da tua empresa e quais são os principais pontos para a tomada de decisão. Tangibiliza as informações, né? Sim, exatamente. Muito, muito, muito interessante. Bruno, só tenho a agradecer a você, a AgriStats, por estar conosco nesse evento, por participar do nosso Vetancast e que os nossos ouvintes, tenho certeza que eles vão gostar de ter conversado com você nessa oportunidade. E agradeço a todos, agradeço ao Bruno mais uma vez e nos vemos em breve no próximo Vetancast. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.